Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 8 de História. E nós vamos começar o capítulo 3, que fala da Revolução Industrial. Então, primeiro, vamos entender o que é revolução. Porque às vezes na nossa cabeça, quando a gente fala de revolução, vem a ideia de um conflito armado, de uma guerra, né? Mas revolução, no sentido histórico, não é nada disso. Quando a gente fala de revolução, nós estamos falando de uma mudança radical num estilo de vida, né? Então, tivemos várias revoluções ao longo da história, todas elas representaram isso, uma mudança radical no modo de vida das pessoas. E o que é que mudou com a Revolução Industrial? É isso que nós vamos estudar neste terceiro capítulo, que está aí a partir da página 28 do nosso livro de história. Então, lá na Idade Média, no final da Idade Média e durante o Renascimento, cresceu a importância das chamadas oficinas de produção, né? Essas oficinas eram onde os artesãos trabalhavam, né, para produzir aqueles produtos que eram consumidos, né? Por exemplo, os tecidos de lã, os objetos de couro, tudo isso era produzido nessas oficinas, né? As técnicas e os métodos de produção, eles foram se aperfeiçoando cada vez mais. E no século XVIII, essa produção passou por um grande salto, né? Esse grande salto nessa produção é a chamada Revolução Industrial. Então, eu falei com vocês que revolução é uma mudança radical no modo de vida. O que mudou com a Revolução Industrial? Qual foi a mudança radical? Foi o modo de produção, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho como que se deu essa passagem. Mas antes disso, é importante nós sabermos que existiram duas fases da Revolução Industrial. A primeira fase ela foi até o ano 1850 e ela se caracterizou pela exploração do carvão, do ferro e das máquinas a vapor, né? Que era uma invenção recente. Então, o carvão, o ferro e a máquina a vapor passaram a ser usadas no processo de produção. E a partir de 1850 tivemos a segunda Revolução Industrial e essa passou a usar não mais o ferro, mas o aço, a eletricidade e o petróleo no lugar do carvão e da máquina a vapor, né? Então, o aço, a eletricidade e o petróleo passaram a ser usados nos meios de produção. Tá certo? Então, a primeira fase até 1850, segunda fase a partir de 1850. Então, quando nós falamos de Revolução Industrial, nós estamos falando dessas mudanças no modo de produção que aconteceram lá na Inglaterra no século XVIII e que elas mudaram a economia de uma economia rural, agrária, para uma economia urbana e mecanizada. Então, nós tínhamos uma sociedade rural, agrária, com base na produção agrária. Agora nós temos uma população essencialmente urbana e mecanizada. E por que isso aconteceu na Inglaterra e não em outros países, né? Vocês devem lembrar, e nós já estudamos isso, né, que lá no século XVII, a Inglaterra ela já tinha impérios, um grande império comercial, com terras na América e na Índia, né? Isso gerou grandes riquezas para a Inglaterra. Além disso, a Inglaterra ela tinha uma poderosa marinha mercante, que nós também já estudamos, que começou a partir dos atos de navegação, lá com Oliver Cromwell, nós estudamos isso, né? Nós tínhamos um fortalecimento político da burguesia, também com as revoluções burguesas ocorridas no século XVII. A Inglaterra ela tinha grandes reservas de carvão e de ferro em seu subsolo, então isso possibilitou também, né, o enriquecimento da Inglaterra no século XVII. Além disso, tiveram as migrações para cidades, lá com o Enclosure Act, que nós também estudamos nos capítulos anteriores. Então a população ela estava já presente nas grandes cidades, né? Então tudo isso contribuiu para que fosse na Inglaterra que acontecesse a Revolução Industrial. Então, os tecidos de lã eram o principal produto
que era produzido nas oficinas, né? E com o aumento da produção e o desenvolvimento de novas máquinas com novas tecnologias, essa produção ela saiu das oficinas e foram para as chamadas fábricas. Então, como que aconteceu o processo da Revolução Industrial? Nós tínhamos, no primeiro momento, a produção manufatureira. Como que era a produção manufatureira? A palavra manufatura, ela significa aquilo que é feito à mão. Esse processo de produção ele acontecia em primeiro momento nas casas, onde cada artesão, né, fabricava ali, produzia os seus produtos, que depois eram vendidos no comércio. Depois foram surgindo as oficinas, que ainda eram pequenas, ainda era um método manufatureiro, né? Mas a oficina era uma reunião de diversos artesãos. Só que, como eu falei, com o aumento da produção e o surgimento de novas máquinas, eram precisos grandes galpões para poder, né, abrigar essas fábricas, essas máquinas. Né? Daí surgiram, então, as fábricas. E, sobretudo, a partir do desenvolvimento da energia, da máquina a vapor, né, da eletricidade e da máquina a vapor, e isso fortaleceu ainda mais as máquinas. Então a produção ela saiu da casa, da produção manufatureira, passou pelas oficinas e foi então para as fábricas. Então o novo cenário da produção agora é esse, né? A produção em massa com máquinas mecanizadas, a utilização do ferro, do petróleo, da máquina a vapor e depois da eletricidade no processo de produção. Então, toda essa evolução do meio de produção é o que nós chamamos de revolução industrial. Tá certo? Muito bem. Na próxima videoaula nós vamos concluir este tema. Até lá vocês façam as atividades que estão aí na página 34 do livro, né? Façam as atividades, tira a foto e manda para mim. Até a nossa próxima videoaula.